irmãos, a graça e a paz do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jonas. Jonas, profeta Jonas. Vamos ler a partir do verso 1. Jonas, a partir do verso 1, diz o seguinte: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado ao sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos veio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós rogamos a Tua bênção, Teu cuidado sobre nós. Ajuda-nos, Senhor, na compreensão da Tua palavra, do Teu ensino. Ajuda-nos a aprendermos, ó Deus, com as experiências vividas por Jonas, o profeta. Fala conosco esta noite, que nós guardemos a Tua palavra e apliquemos o Teu ensino em nossa vida. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Jonas é um dos profetas mais polêmicos. Seu nome significa pomba, mas diferente da simplicidade da pomba, Jonas expressa e é lembrado como alguém resmungão, alguém teimoso e alguém ousado. Ele exerceu seu ministério no Reino do Norte, não em Judá, que era ao sul, onde estavam os reis Davi e outros mais, mas no Reino do Norte. Lá ele exerceu seu ministério,
entre os anos 780 e 750 a.C. Ele viveu também no período de Uzias. Enquanto Uzias reinava no sul, fazia um reinado excelente, conhecido, um reinado reconhecido por todos. Ele estava no norte acompanhando Jeroboão II, um reinado difícil. Mas nesse contexto ele recebe uma ordem de Deus, para que ele vá até Nínive e lá ele anuncie a palavra. A sua história é bem conhecida, as crianças praticamente, a maioria conhecem a história de Jonas, sabem a história do profeta que foi engolido por um grande peixe. E o nosso propósito nessa noite é extrair algumas lições, alguns ensinos práticos, através da experiência vivida por Jonas, através da história dele. E a primeira lição que nós tiramos aqui dessa experiência vivida por ele, é que é possível conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. É possível nós sabermos, sim, o que Deus quer para nós. Muitas vezes, isso é algo que é muito claro para nós. Às vezes, não quando nós queremos, ou para as coisas que nós queremos, mas é possível conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Em geral, nós queremos que se dê conosco exatamente o que se deu com Jonas, que o Senhor, ou num sonho, ou numa visão, Ele fale claramente para nós o que nós devemos fazer. Por vezes nós queríamos que fosse assim, e até nós falamos, se fosse assim, eu obedeceria. Se eu tivesse certeza que o Senhor quer isso para a minha vida, era isso que eu ia viver. Mas muitas vezes nós sabemos e não vivemos assim. Nós às vezes queríamos que Ele falasse, faça isso, faça aquilo. E aí então nós compraríamos, nós venderíamos, nós iríamos nos casar, nós iríamos fazer as escolhas que Ele diria, nós iríamos seguir, como Ele diz, ou parar, segundo Ele também dissesse. Mas como seria se todo o povo de Israel, se todos nós esperássemos vir uma palavra direta do Senhor, como veio para Jonas, para só então vender, comprar, fazer uma faculdade, decidir tantas coisas que nós estamos decidindo a todo tempo na vida. Viajar ou não, comprar ou não, vender ou não. À luz da Bíblia, houve ocasiões em que Deus de fato se comunicou com o homem, dizendo exatamente o que ele queria, revelando a sua vontade de uma forma particular. Algumas vezes ele fez assim com Pedro, com Paulo, algumas vezes ele fez assim com tantos outros profetas, com tantos outros homens, fez assim com Moisés, mas esse não é o modo usual, comum de Deus agir. Nem sempre nós ouvimos uma palavra de Deus dizendo, faça isso, ou talvez você nunca ouviu, mas muitas vezes nós temos sim consciência do que nós devemos fazer, temos certeza do que Deus espera que nós façamos. A questão é como caminhar fora dessas ocasiões especiais, quando Deus não diz o que você deve fazer, como você deve caminhar, como agir no nosso dia a dia, como termos a certeza de que Deus quer que eu faça, que eu entre por aquele caminho. Como conhecer a vontade de Deus, se não recebemos dele uma palavra de forma direta? Como sabermos isso? O fato é que Deus não nos desampara nessa questão de nos ensinar sobre a sua vontade. Antes, a Bíblia nos oferece diversas orientações acerca de como entender isto, como caminharmos, como termos segurança quanto à direção que nós vamos seguir. Podemos ver, por exemplo, no Salmo 25, versículo 12, diz o seguinte, ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Ou seja, nós temermos ao Senhor, já temos aí um avanço no que diz respeito a saber a vontade de Deus para a nossa vida. Isso por si só já é sabedoria. O temor do Senhor nos orienta, nos protege do mal. Muitas vezes nós deixamos de entrar por alguns caminhos, simplesmente porque nós tememos a Deus, e não entramos por aquele caminho.
Deus nos orienta através desse temor que nós temos com respeito a Ele, nos ajuda a avaliar as situações. Se nós aplicássemos o temor de Deus em muitas escolhas que vamos fazer, nós, por vezes, não tomaríamos caminhos errados, por temor a Deus. O temor a Deus nos orienta, nos protege. O Salmo 119, versículo 105 também diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Isso nos adverte a não nos conduzir cegamente, não nos conduzir pela nossa opinião pessoal, mas ter a palavra como a lâmpada, como a orientação segura para nós andarmos. Por vezes, a falta de conhecimento da palavra de Deus, por falta desse conhecimento, é que nós entramos por caminhos que não deveríamos entrar, tomamos decisões que não deveríamos tomar, porque nos falta a lâmpada para os pés, a luz para o nosso caminho, que é a palavra de Deus. A palavra nos orienta de múltiplas formas. No livro de Provérbios 3:5 também, vemos aqui uma orientação importante para nós sabermos como escolher, como nos conduzir. Provérbios 3:5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu entendimento. Não é porque você entende daquele assunto que você pode tomar uma decisão segura, você precisa da direção de Deus. Você precisa orar a Deus, você precisa que Deus te oriente mesmo em situações como essa. Lá em Jeremias 17:9 diz que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Não dá para você confiar no seu coração. Por vezes nós nos orientamos nisso. Eu sinto no meu coração que devo fazer isso. Desconfie do seu coração. Nosso coração é enganoso, nos faz fazer escolhas que não deveríamos, nos faz desobedecer a Deus e tomando decisões que não deveríamos tomar, por vezes movidos pelo nosso coração. Mas Deus nos orienta, devemos procurar atentar aos conselhos. Quer saber a vontade de Deus? Tome conselhos para a sua vida. Provérbios 15:22 diz assim: onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Você tem dúvida sobre alguma coisa? Procure um conselho. Procure conselheiros, pessoas maduras, pessoas experientes, pessoas confiáveis, que você possa ouvir uma palavra para te orientar. Tudo isso a Bíblia nos fornece para que nós possamos saber a vontade de Deus para a nossa vida. Em Provérbios 11:14, ainda sobre esse mesmo assunto, o sábio diz o seguinte, Provérbios 11:14, não havendo sábia direção cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Muitos erros que nós cometemos na vida foram tomados porque nós ou não buscamos conselhos, ou não quisemos dar ouvidos aos conselhos. Deus nos cerca com diversas formas, com diversas proteções com respeito a sabermos a sua vontade. Esses versos nos ensinam que se nós temermos a Deus, se nós nos guiarmos pela sua palavra, se nós procurarmos ouvir conselhos, nós estamos fazendo a nossa parte para saber a vontade de Deus, para saber o que Ele quer para a nossa vida, que caminho Ele quer que nós sigamos, para nós fazermos ou procurarmos fazer a coisa certa. Saber a vontade de Deus deveria resolver a questão. Bom, já sei a vontade de Deus, então está fácil. É assim que muitos pensam. Se eu soubesse a vontade de Deus, como se saber a vontade de Deus já resolvesse tudo. Mas a experiência de Jonas nos mostra que as coisas não são simples assim. Não são simples assim. Conhecer a vontade de Deus para a nossa vida não evita atitudes insensatas e desobediência. Não resolve o problema. Se eu soubesse a vontade de Deus para a minha vida. Jonas sabia.
Jonas conhecia a Deus. Jonas sabia do seu domínio, da soberania de Deus, sabia todas as coisas. Ele é um profeta, ele nasceu como filho de judeus. Conhecia a história de Israel, conhecia a história do povo de Deus, conhecia sobre o poder de Deus sobre o homem, sobre as nações, sobre a criação, sobre tudo. Conforme o texto, ele conhecia claramente a vontade de Deus para a vida dele naquele momento. Ele ia receber uma ordem direta de Deus. No versículo 1 diz lá, veio a palavra do Senhor a Jonas. Veio a palavra do Senhor diretamente para ele sabia disto. Mas isso não impediu que ele tomasse uma decisão absurda e insensata. Não só no sentido de desobedecer a Deus, mas pensar, imaginar que ele poderia fugir da presença de Deus. A desobediência de Jonas e a sua insensatez podem parecer gritantes. Como que pode alguém fazer isso? Como que pode um homem saber a vontade de Deus, mas contrariar? Como que pode o homem imaginar que consegue fugir da presença de Deus? Contudo, as atitudes de Jonas não diferem muito das nossas. As atitudes de Jonas, por mais gritantes que pareça a sua desobediência, a sua insensatez, ele não é diferente de nós. Por vezes, assim como ele, nós sabemos claramente o que devemos fazer diante de Deus. Sabemos o que Deus espera de nós, mas não fazemos. Simplesmente não fazemos. Quantas vezes alguém já nos disse, não é assim que você deve agir? Mas eu encontro um argumento para mim agir como eu quero agir. E por incrível que pareça, embarcar no navio para Tarsis, tentar fugir da presença de Deus, é uma das coisas mais comuns na vida de muitos crentes. Não, eu não fugiria. Você que pensa. Diariamente sabemos o que Deus requer de nós, a direção que deseja que nós tomemos, mas nós tomamos um rumo diferente. Seguimos o rumo de Tarsis, ou seja, queremos fugir daquela situação, como se nós pudéssemos fugir da presença de Deus. Escolhemos outra direção. Insensatez nessas coisas é o que não nos falta. Não é insensato, por exemplo, esperar que os nossos filhos sejam bons cristãos, homens e mulheres que sirvam a Deus, se nós mesmos não fazemos isso? Não é insensato isso? Mas a maioria dos cristãos esperam isso dos seus filhos. Mas nem sempre estão preocupados em verdadeiramente revelar para eles um exemplo excelente de vida cristã, de dedicação, de amor a Deus, de amor à palavra, na leitura da palavra. Mas nós queremos que os nossos filhos sejam cristãos excelentes. Queremos que os nossos jovens escolham primeiramente o caminho de Deus, mas nem sempre eles veem isso nas nossas próprias vidas. Não é insensato andar contrário à Bíblia, como Deus nos ordena, e ainda assim contar com as suas bênçãos. Quantas vezes nós não andamos como Deus quer, não fazemos como Deus quer, não servimos a Deus como Ele quer, mas nós esperamos bênçãos de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Nós não somos diferentes de Jonas em nada. Em nada. Nós analisamos facilmente a insensatez de Jonas, a desobediência de Jonas, mas não conseguimos perceber a nossa própria insensatez, a nossa própria desobediência a Deus. Temos falado sempre sobre este assunto,
Não é insensato os pais cuidar da vida profissional e acadêmica dos filhos, mais do que a vida espiritual deles? Estamos mais preocupados com o sucesso profissional dos nossos filhos do que a vida espiritual deles, do que o caminhar deles com Deus. Às vezes perguntamos para alguns pais, como estão? Os filhos estão excelentes. Meu filho agora, ele concluiu a faculdade, ele entrou naquela empresa tal, a filha está assim, casou com um rapaz, um doutor. É isso? É isso que é o excelente da vida? Nós somos insensatos. Não é insensato nós suportarmos desconforto, nós passarmos por riscos de todo tipo para ganhar dinheiro, até para nos divertir em alguns entretenimentos, e nos esforçar tão pouco para estar na igreja? Não é insensato isso? Me desgasto na minha vida profissional, me entrego, me aprimoro, quero conhecer mais, quero saber mais. E com respeito a Deus, eu já estou satisfeito. Não é insensato isto? Nós não somos diferentes de Jonas na sua insensatez, na sua desobediência a Deus. Notem que assim como Jonas, nós podemos conhecer a Deus, podemos conhecer a sua vontade. Com certeza Deus quer que você viva muito mais do que você está vivendo, e você sabe que Ele requer isso de você, da minha vida, mas nós não vivemos como Ele espera. Não somos melhores do que Jonas. Mas a experiência de Jonas foi além. E devido à sua desobediência, passou por grandes dificuldades. Isso nos traz um terceiro ensino. Os nossos atos de insensatez e desobediência a Deus podem gerar sofrimentos a nós e aos que estão à nossa volta também. Esse não é um assunto novo. A atitude insensata do profeta trouxe a ele consequências amargas, para não dizer literalmente profundas. Ele foi lançado no mar, foi tragado por um grande peixe. Alguns diziam antigamente, é uma baleia. Aí outros diziam, não, mas a baleia tem, a garganta dela é muito estreita. Aí começaram a pensar melhor, não, um cachalote é um tipo de baleia que tem a garganta mais aberta. Até alguns anos atrás, faz poucos anos, alguém foi engolido e cuspido por um cachalote nos Estados Unidos. Mas Jonas viveu uma experiência incomum, uma consequência tremenda devido à sua insensatez, devido à sua desobediência. E algo nos chama a atenção nessa experiência, né, nessas consequências que ele viveu. Primeiro porque as pessoas que estavam ao seu lado foram as primeiras a sofrer as consequências do seu ato. É interessante, não foi ele. Foram as pessoas que estavam ao lado dele. A história diz aqui que ele estava dormindo no porão, enquanto o povo já estava desesperado lá fora pelo que estava acontecendo, consequência da atitude dele. Os versículos 4 a 6 diz assim: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Imagina isso. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Os primeiros a sofrer as consequências das atitudes dele foram os que estavam à sua volta. Chegou-se a ele um mestre no navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos.
Já havia uma coisa terrível acontecendo naquela embarcação. Todos em desespero, lançando cargas ao mar para aliviar o navio. É estupidez nós pensarmos que as consequências dos nossos erros atingem somente a nós. As nossas decisões erradas, egoístas, maldosas, não atingem somente a mim, somente a nós. As pessoas que estão à nossa volta vão sofrer isso. Um pai, quando comete um crime, não é somente ele que paga a pena. A família toda vai sofrer. A família toda vai sofrer as consequências do erro que ele cometeu. Assim é o nosso pecado. Todos sofreram prejuízo material, desgaste emocional e físico. Aqui no verso 13 diz: entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Enquanto Jonas estivesse ali, pesava sobre todos os que estavam à sua volta as consequências da sua atitude. Contrariar a vontade de Deus traz toda a sorte de males contra nós. Aliás, me parece que hoje saiu no boletim os perigos de se desobedecer a Deus. Em terceiro lugar, ele mesmo passou por lutas jamais imaginadas, inimagináveis. Aqui no versículo 17 diz: deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas. Imagina aqueles homens jogam Jonas no mar, aquelas águas tumultuosas lá, e aparece lá um grande peixe lá e traga Jonas. Imagina esses homens voltando para casa, que história eles tinham para contar. O que eles viveram por causa de um só homem. Por causa de uma atitude de desobediência e insensatez de Jonas. Por vezes nós também nos assustamos com a dimensão das consequências dos nossos atos. Jonas estava passando por isso. O que se deu com Jonas foi algo tão inusitado, tão incomum, que alguns têm visto essa experiência, muitos defenderam essa experiência, como tendo sido uma ficção, uma figura na Bíblia apenas. Contudo, o próprio Jesus confirmou este fato do que aconteceu com o profeta Jonas. Aqui no livro de Mateus, capítulo 12, versículos 38 a 40, Jesus estava aqui diante dos escribas e fariseus quando eles pediram um sinal, faz um sinal para nós. Então alguns escribas, Mateus 12, 38 em diante, então alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Não é uma ficção, é uma verdade, é uma realidade. Não é aquilo que teólogos lá dos Estados Unidos e tantos outros mais e tantas outras nações quiseram discutir durante muito tempo, colocando fatos como esses como sendo apenas uma ficção, uma figura. Não, foi algo que realmente aconteceu. Finalmente, irmãos, a história de Jonas nos ensina, entre outras coisas, nos ensina, primeiro, que é possível sim nós conhecermos a vontade de Deus para a nossa vida. É possível sim você saber. Temor a Deus, submissão à palavra, aconselhamento. Você pode sim saber se você está no caminho certo ou está no caminho errado. Se o que você vai fazer é correto ou não é correto. Se aquilo que você fez é certo ou não é. Se aconselhe. Vá à palavra de Deus. Tenha temor de Deus.
E então você saberá sobre isso. Segundo ponto, você saber a vontade de Deus para a sua vida não vai evitar possíveis atitudes de desobediência e insensatez. Não nos iludamos achando que quando nós conhecemos a vontade de Deus, se nós soubéssemos a vontade de Deus, nós faremos tudo certo. Nenhum povo soube tanto a vontade de Deus como o povo que andava pelo deserto, quando Deus falava diretamente com eles, através de Moisés. E mesmo assim eles desobedeciam. Você não é de natureza diferente, eu não sou de natureza diferente. É possível saber a vontade de Deus, mas isto pode não evitar a nossa desobediência e a nossa insensatez. Por fim, as consequências da nossa desobediência, dos nossos erros, antes que a nós mesmos, pode trazer consequências sérias, atingir aqueles que estão à nossa volta. Então, esses são os ensinos que nós podemos tirar aqui dessas experiências vividas por Jonas. Avaliação. Será que eu conheço de fato a vontade de Deus para a minha vida? Será que nós temos procurado conhecer a vontade de Deus para a nossa vida? Será que quando nós vamos dar algum passo, tomar alguma medida diferente, será que eu me preocupo? O que será que Deus quer? Será que Deus aprova isto que eu vou fazer? Será que essa minha atitude é uma atitude que eu posso contar com a aprovação de Deus? Esse é o primeiro passo, me preocupar com isto. Procurar entender melhor, exercitar o meu temor a Deus, aplicar a palavra, ouvir conselhos. Na multidão dos conselhos está a vitória, está a resposta. Será que eu tenho usado esses critérios para saber a vontade de Deus? Será que nós estamos atentos ao risco de agir com insensatez, mesmo sabendo o que Deus espera de nós? Será que eu estou atento a isso? Que mesmo conhecendo a vontade de Deus, eu posso tomar um caminho diferente? Seguir o meu coração? Dar ouvidos àqueles que estão à minha volta? Seguir os meus impulsos ao invés da palavra de Deus, da vontade de Deus? Será que estou atento a isso? Será que eu me preocupo, de fato, que os que estão à minha volta podem ser os primeiros a sofrer as consequências dos meus erros, da minha dureza de coração? Será que eu me preocupo com isto? A palavra de Deus nos alerta para estas coisas, que nós possamos aplicar à nossa vida esses ensinos e procurar aprender com a experiência vivida por Jonas e não incorrermos nos mesmos erros que ele incorreu. Amém?